Graças a Deus, meus queridos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade às nossas mensagens aqui no livro de Atos. Nós estamos caminhando pelos 30 primeiros anos da igreja cristã, acompanhando o escrito de Lucas, que já começa desde o seu evangelho, né? Lá no início dessa série de mensagens nós frisamos bem isso, que Lucas escreve, na verdade, 2 volumes, contando uma grande história em 2 etapas. Em um primeiro volume ele conta os feitos de Jesus Cristo, é o seu evangelho, o evangelho que leva seu nome, o evangelho de Lucas, onde ele narra desde o nascimento de Jesus até a sua morte e ressurreição. E no livro de Atos, ele vai nos contar aquilo que os seguidores de Cristo, aquilo que Jesus Cristo agora está fazendo por intermédio da igreja que ele inaugura no finalzinho do livro ali, naquele momento que ele reúne os discípulos e dá as diretrizes da grande comissão. Então, a partir do livro de Atos, ali nós vamos acompanhar o crescimento da igreja ao longo desses 30 anos narrados por Lucas. Nesses 30 anos nós vamos ver a expansão da igreja a partir de Jerusalém, e 2 personagens basicamente terão a nossa atenção, terão a atenção principal de Lucas e consequentemente a nossa atenção. No primeiro bloco, uma atenção é bastante voltada a Pedro, tá? Pedro ali como líder inicial do colégio apostólico, né? E posteriormente nós temos agora a figura do apóstolo Paulo, tá? Que vai ocupar boa parte do livro. As suas viagens, as suas empreitadas missionárias vão ocupar boa parte do livro, e nós estamos acompanhando nesse momento, nessa série, nós estamos acompanhando o finalzinho da última viagem do apóstolo Paulo, a sua viagem agora para Jerusalém, o seu retorno a Jerusalém, para participar da festa de Pentecostes e entregar ali uma oferta que foi juntada ali pelas igrejas da Macedônia, pelas igrejas gentílicas, né, da região não judia, né, essa oferta, porque os pobres em Jerusalém estavam precisando de apoio da igreja, os irmãos em Jerusalém estavam precisando de apoio. Então o apóstolo Paulo junta essa grande oferta e vem trazer os seus irmãos judeus. Então nós terminamos semana passada vendo a razão pela qual o apóstolo Paulo faz tudo isso, né? A sua devoção ao desejo de participar desse momento de quebra de barreiras, desse momento de união do grande corpo, desse momento de bênção que os gentios agora estão devolvendo aos judeus por conta da necessidade momentânea. Então o apóstolo Paulo, desejoso de participar de tudo isso, ele então prossegue nessa viagem para Jerusalém. Ao longo dessa viagem até Jerusalém, ele é constantemente alertado de que ele passaria muitas dificuldades em Jerusalém. Ele, em um determinado momento, os discípulos, né, os cristãos, os irmãos, tentam dissuadir o apóstolo Paulo de seguir para Jerusalém, né? Muitos profetas se apresentam diante dele, o Espírito Santo vai falando com ele, dizendo que ele enfrentará tribulações em Jerusalém, mas ele está certo de que essa é a vontade de Deus. Nós frisamos isso também semana passada, que nem sempre a vontade de Deus é nos livrar das tribulações. Muitas vezes o Espírito de Deus nos encaminha para a tribulação, porque é na tribulação que o Senhor há de trabalhar por nós, há de trabalhar em nossas vidas e de transformar o nosso caráter à medida do caráter de Cristo. Então nós agora chegamos a um determinado trecho do texto. Nós vamos hoje meditar no capítulo 21, do verso 17 ao verso 30. Nós fomos semana passada até o verso 16, nós vamos agora do verso 17 ao verso 30, e nós vamos ver a chegada do apóstolo Paulo em Jerusalém e as consequências dessa sua chegada ali. Nós queremos meditar hoje sobre o evangelho que derruba muros, o evangelho que derruba muros. Então convido você a abrir a sua Bíblia aí na carta, ou melhor, no livro de Atos, tá? No livro de Atos dos Apóstolos, abrir a sua Bíblia no capítulo 21. Nós vamos ler do verso 17 até o verso 30. Em seguida nós faremos uma oração e então nós passaremos a meditar no texto e a tirar dele algumas lições para as nossas vidas. O texto nos diz assim: E chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia encontrar-se com Tiago. Aqui perceba que Lucas está falando na terceira pessoa, então ele está se incluindo nessa participação. Lucas está junto de Paulo aqui. Então, no dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia encontrar-se com Tiago,
Tiago, não o irmão de João, Tiago, o irmão de Jesus, tá? O que Paulo mais para frente vai chamar de coluna da igreja, né? Lá na carta de Gálatas, então, que era também uma grande liderança da igreja ali em Jerusalém. Então, no dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros compareceram. E tendo-os cumprimentado, relatou-lhes uma a uma as coisas que Deus fizera entre os gentios por meio de seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Ouvindo isso, eles têm sido informados a teu respeito de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que chegastes. Faze, pois, o que dizemos. Há 4 homens que fizeram um voto. Leva esses homens contigo e purifica-te com eles. Paga por eles as despesas para que raspem a cabeça. Assim todos saberão aquilo que ouviram a teu respeito é falso, mas que também tu mesmo andas corretamente guardando a lei. Todavia, já escrevemos, quanto aos gentios que têm crido, dando o parecer de que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade. Um parêntese rápido aqui, esse trechinho que nós estamos lendo, verso 25, esse interlocutor aqui, que muito provavelmente é Tiago, que está falando isso, ele está remetendo à decisão final do Concílio de Jerusalém, que aconteceu lá no capítulo 15 do mesmo livro de Atos. Tá? Então, voltando ao texto, no dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens, purificou-se com eles e entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando seria feita a oferta a favor de cada um deles. Mas quando os 7 dias estavam quase terminando, os judeus da Ásia o viram no templo, provocaram todo o povo e o agarraram, gritando: Homens israelitas, ajudai! Este é o homem que por toda parte ensina a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais trouxe gregos ao templo e profanou este santo lugar, pois eles haviam visto Trófimo de Éfeso na cidade com ele e pensavam que Paulo o havia levado ao templo. Toda a cidade se agitou e houve uma aglomeração de pessoas. Então agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. Vamos orar? Senhor, dá-nos iluminação, dá-nos sabedoria, Pai, para podermos tirar desse texto aquilo que Tu deseja falar conosco, Pai. Prepara-nos, aquece os nossos corações, Pai, atrai a nossa atenção, que possamos estar agora atentos ao que Tu deseja falar conosco. Fala conosco por meio da Tua palavra, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, como nós estamos vendo, o apóstolo Paulo chegou a Jerusalém, encontrou-se com a igreja de Jerusalém, com os irmãos em Jerusalém, com a liderança de Jerusalém, e uma série de eventos começam a se desenrolar a partir da sua chegada ali em Jerusalém. Nós vemos primeiramente ali no verso 17 que a chegada do apóstolo Paulo foi uma chegada alegre. As pessoas, a igreja de Jerusalém está esperando o apóstolo Paulo e o recebe com muita alegria. Isso demonstra, tá, essa acolhida calorosa, demonstra que de fato não havia por parte da igreja de Jerusalém qualquer dúvida em relação ao que o apóstolo Paulo estava ensinando ou ao que o apóstolo Paulo estava trabalhando com os gentios com quem ele estava evangelizando ao longo de todos os últimos 10, 15 anos que o apóstolo Paulo está nas suas inúmeras viagens missionárias por toda a região da Europa e da Ásia Menor ali. Então essa acolhida calorosa demonstra que havia uma sintonia entre a igreja e o apóstolo Paulo. Por parte da igreja não havia dúvidas do que o apóstolo Paulo estava fazendo, muito menos de que o seu trabalho era de fato de acordo com a vontade de Deus. Então, na sequência, o apóstolo Paulo se encontra com as lideranças apostólicas e ele dá um relatório da ação de Deus, do verso 18 até o verso 20. Nós vamos destrinchar passo a passo alguns desses versos para tirarmos algumas impressões e algumas lições desse texto. Mas a primeira lição que nós percebemos aqui é que o apóstolo Paulo, embora fosse o grande líder da igreja gentílica, da igreja de fala grega, da igreja fora de Jerusalém, fora da região da Judéia,
O apóstolo Paulo, ele, ainda que tivesse consciência de que ele não devesse nada ao colégio apostólico, à liderança de Jerusalém, ele, como irmão em Cristo, como alguém que de fato entende que faz parte do mesmo corpo, ele vem prestar relatório à igreja de Jerusalém. E perceba que, ao longo do relato de Atos, em nenhum momento nós percebemos que a igreja de Jerusalém influencia no avançar do trabalho do apóstolo Paulo. Ele não é sustentado pela igreja de Jerusalém, ele não é enviado ou comissionado pela igreja de Jerusalém. Pelo contrário, a igreja que comissiona o apóstolo Paulo nessas viagens missionárias é a igreja da Antioquia. É de lá que ele parte em viagem para a sua primeira viagem missionária, ainda acompanhado de Barnabé, e depois nas viagens seguintes é a partir de Antioquia que ele vai dar início a essas viagens. A igreja que mais vai sustentar o apóstolo Paulo nesse processo é a igreja de Antioquia e a igreja de Filipos, que são igrejas de fora, são igrejas gentílicas, mas ainda assim o apóstolo Paulo, por entender que a igreja gentílica e a igreja de Jerusalém é parte do mesmo corpo, fazem parte do mesmo corpo, são irmãos, estão unidos na mesma aliança, o apóstolo Paulo vem e traça um relatório, e dá um relatório do que havia acontecido ao longo de todos esses anos das suas viagens missionárias. E aí o verso 18 e 19 nos diz o seguinte: no dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros compareceram. Perceba que toda a liderança da igreja, nós já chamamos a atenção em outro momento, e também frisamos na nossa aula da Escola Bíblica Dominical, nós estamos falando ali em Filipenses, e esse tema entrou dentro da discussão, que aqui a expressão presbíteros tem a ver com a liderança da igreja, tem a ver com aqueles que pastoreiam a igreja, aqueles que supervisionam, aqueles que são os líderes pastorais da igreja. Então todo o presbitério, todos os presbíteros, todos os pastores, todos os líderes da igreja de Jerusalém, juntamente com Tiago, que muito provavelmente alguns dos apóstolos estão envolvidos aqui, é muito provável que João e Pedro já não estivessem em Jerusalém nesse momento. Mas é possível que outros apóstolos estivessem ainda aqui, apóstolos que muitas vezes nós não temos tantas informações sobre eles. Mas o fato é que a liderança inteira dessa igreja, da igreja de Jerusalém, comparece para ouvir esse relatório do apóstolo Paulo. E aí o verso 19 vai nos dizer: e tendo-os cumprimentado, relatou-lhes uma a uma as coisas que Deus fizera entre os gentios por meio de seu ministério. E aqui nós tiramos uma primeira lição interessante. O apóstolo Paulo tem consciência de que a obra não é dele, embora ele fosse conhecido, embora as igrejas o respeitassem como a liderança fundadora da igreja. A igreja ouvisse o apóstolo Paulo como se estivesse ouvindo o próprio Deus falando com eles por meio de revelação. O apóstolo Pedro, uma outra grande liderança da igreja, numa de suas cartas vai dizer que o que o apóstolo Paulo nos escreve, ainda que seja muito difícil, seja um tanto complicado e que algumas pessoas deturpam o que ele diz, o que o apóstolo Paulo nos diz é escritura para nós, é revelação para nós. Então, ainda que esse apóstolo Paulo, que escreve em tom de revelação, que nos traz aqui a vontade de Deus, e as igrejas entendiam isso, o apóstolo Paulo sabe que a obra não é dele, ele sabe que ele é mero instrumento nesse processo todo. Ele tem completa consciência de que a ação é de Deus e não é dos homens. O apóstolo ele é instrumento. Nós também, como igreja, somos apenas instrumento de Deus. Tá? Deus é o agente em todo o processo. Os atos aqui são dos apóstolos, mas no fim das contas, os atos é de Deus, são de Deus. São os atos de Deus por meio do seu Espírito Santo, são os atos de Deus por meio do próprio Filho, são os atos de Deus por meio do Deus Pai, são os atos por meio da Trindade que vem para salvar o homem e formar um povo para si. Então, nesse processo, nós temos que ter consciência de que somos instrumento da mão de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina isso por meio desse relato, deixando claro que quem fez alguma coisa foi Deus, não foi ele. Ele não chegou lá dizendo: olha, plantei tantas igrejas, tantas pessoas se converteram, nós ensinamos tantas pessoas, formamos tantas lideranças, como se estivesse dando um relatório para uma mesa de diretores de uma empresa, uma espécie de balanço de trabalho para ver se tinha valido a pena todo aquele processo. Não, ele entende que é Deus que está fazendo tudo aquilo. E porque ele entende que é Deus que está fazendo tudo aquilo e que ele é instrumento,
Ele tem profunda consciência de que ele depende totalmente de Deus para fazer alguma coisa. Ele tem consciência de que essa obra só aconteceu porque Deus assim desejou. Ele tem consciência de que essa obra só se desenvolveu porque Deus assim desejou. Não é porque o apóstolo Paulo se submeteu, não é porque o apóstolo Paulo foi um instrumento de Deus, é porque Deus desejou. E se o apóstolo Paulo, por acaso, tivesse, de alguma forma, se insurgido contra a vontade de Deus, Deus fatalmente, certamente levantaria outro, porque a obra não depende de homens. Deus fará a sua obra sempre que ele desejar, porque a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus não está adstrita à vontade do homem. Deus deseja salvar os seus e ele fará o possível para salvar os seus, ele fará tudo o que for necessário para salvar os seus. E aí fica uma lição interessante para nós, porque o apóstolo Paulo entendeu o seu papel em tudo isso e abraçou a causa. As igrejas que o apóstolo Paulo foi ensinando, algumas entenderam o seu papel em tudo isso e abraçaram a causa e tiveram a graça de participar da expansão do Evangelho. Você está sendo sempre chamado a se envolver com a expansão do Evangelho. Se você não se envolver, quem perde é você. Quem perde somos nós. Perdemos de participar da ação de Deus no avançar do Evangelho. Perdemos a oportunidade de participar do milagre de Deus de transformar corações duros, corações de pedra, em corações de carne. Nós perdemos a oportunidade de nos envolver com a causa do Senhor e ver o Evangelho avançando, e perdemos uma outra grande oportunidade que nós vamos ver aqui no verso 5, no verso seguinte, no verso 20, na parte A do verso. O texto vai nos dizer que, ouvindo isso, eles, o colégio presbiteral ali, os líderes da igreja, eles glorificaram a Deus. Eles glorificaram a Deus. Nós perdemos a oportunidade de dar glórias a Deus participando do avanço do Evangelho, do avanço da obra do Evangelho. Quando nós não nos envolvemos com a obra da igreja local, quando nós não nos envolvemos com o avançar do Evangelho, quando nós não nos envolvemos com a nossa vocação missionária, a nossa vocação de falar do Evangelho a outras pessoas, aquilo para o qual nós fomos chamados, todos nós fomos chamados para sermos testemunhas. Esse é o ponto principal do livro de Atos, Atos 1:8. E vocês receberão poder do alto para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria e até os confins da terra. Nós fomos chamados para sermos testemunhas de Deus. E quando nós não somos testemunhas da obra de Cristo, nós perdemos a oportunidade de glorificar a Deus com o avanço do Evangelho, de participar desse momento glorioso que é ver pessoas sendo transformadas pela obra do Evangelho. Então, o texto vai continuar nos falando que, depois de eles glorificarem a Deus, eles disseram ao apóstolo Paulo, e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Então, ao mesmo tempo que o Evangelho está expandindo em fronteiras não judaicas, em fronteiras gentílicas, o Evangelho também está se expandindo dentro de Israel, dentro de Jerusalém. É interessante nós percebermos como, nesse processo, Deus está sendo glorificado pela ação da igreja expandindo, obedecendo a ordem inicial de Cristo de ser testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra, também obedecendo a grande comissão dada nos evangelhos de ir por todo o mundo pregando o evangelho e anunciando e fazendo discípulos e ensinando eles a guardar tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou os apóstolos e depois nos ensinou por meio dos apóstolos. Isso nos dá a condição de dar glórias a Deus. Isso nos leva a glorificar a Deus. Só lhe deu glória, é uma das máximas da Reforma Protestante. Toda a glória do sucesso dessa obra, ela é de Deus. Nós somos convidados a participar dessa obra maravilhosa. A glória sempre é de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Então, os discípulos estão anunciando o Evangelho para a glória de Deus. A igreja cresce no ambiente gentílico para a glória de Deus. A igreja cresce em Jerusalém para a glória de Deus. O mesmo Deus que abriu as portas aos gentios também estava desvendando os olhos dos judeus, também estava tirando dos olhos dos judeus a névoa que os cegava e não lhes permitia
entender que o Cristo já estava entre eles, que o Cristo já havia estado entre eles, que o Evangelho havia chegado a eles e que agora a lei do Senhor de fato iria fazer sentido a eles. Então, o que nós temos aqui de glorificação, de maravilha para ser percebida, é que milhares de judeus estavam se convertendo. O Evangelho é poderoso para transformar o coração do gentil, como também transformar o coração do judeu. E aqui nós percebemos esse povo sendo unido, esse povo, esse grande povo que um dia se apresentará diante de Deus, no dia do julgamento final, esse grande povo, como o apóstolo João vai nos dizer lá em Apocalipse, que de todas as tribos, povos e raças, muitos virão louvar ao Senhor Jesus Cristo no dia da glorificação final. Então, nesse processo, nós percebemos esse povo sendo aglutinado. O apóstolo Paulo agindo no ambiente externo, no ambiente gentílico, a igreja apostólica ali em Jerusalém, dando continuidade ao ministério de expansão do evangelho dentro de Jerusalém, e todos obedecendo à ordem inicial de Cristo de serem testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. O texto prossegue, né, que a partir desse momento, o Tiago, então, muito provavelmente Tiago, né, começa a traçar ali um diálogo com o apóstolo Paulo. Por quê? Havia ali, dentro de Jerusalém, dentro da igreja judaica, entre os judeus ali, algum burburinho sobre o apóstolo Paulo. Havia ali uma fake news, né? A fake news é coisa da moda aí, do momento, né? Havia uma fake news ali sendo espalhada a respeito do apóstolo Paulo, de que ele estava desencaminhando os judeus. Então, você me acompanha aqui na leitura do verso 21, do verso 20, parte B, né, até o finalzinho ali do verso, até o verso 26. Então, no finalzinho do verso 20, ele diz assim: Bem vês, irmãos, o quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Então, a gente chama atenção para esse fato de que esses cristãos, esses judeus que estavam se convertendo, eles permaneciam zelosos da lei. Nós vamos já mais para frente fazer ponderações sobre essa relação com a lei. E aí o verso 21 continua: Eles têm sido informados a teu respeito de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos nem andem segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que chegastes. Faze, pois, o que te dizemos. Há 4 homens que fizeram voto, leva eles contigo e os purifica, e purifica-se com eles, paga por eles as despesas para raparem a cabeça. Assim todos saberão que aquilo que ouviram a teu respeito é falso, mas que também tu mesmo andas corretamente guardando a lei. Todavia já escrevemos aos gentios que têm crido, dando parecer de que abstenham-se do que é sacrificado aos ídolos, do sangue da carne de animais focados e da imoralidade. No dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens, purificou-se com eles e entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando seria feita a oferta em favor de cada um deles. Então, como nós falamos, havia uma fake news rodando sobre o apóstolo Paulo. Havia um boato sobre ele, dizendo que ele, na verdade, lá fora, estava ensinando aos judeus que não vivem entre outros judeus, que vivem entre gentios, que eles não precisavam mais obedecer à lei de Moisés, que eles podiam ignorar, que a lei de Moisés não tinha mais função, que eles podiam ignorar aquilo, não precisavam mais circuncidar seus filhos, não precisavam mais guardar o sábado, não precisavam mais guardar as dietas, as restrições alimentares, que agora, então, eles estavam livres da opressão da lei e que eles podiam muito bem ignorar aquilo, tá? Isso é uma grande mentira, tá? Isso é uma grande mentira porque ao longo do relato de Atos nós percebemos que o apóstolo Paulo, quando trata com os judeus, ele considera a importância da lei para os judeus. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo conhece Timóteo e resolve levar Timóteo consigo na viagem missionária, Timóteo, que era filho de uma judia com um gentil, tá? com um não-judeu, ainda sendo filho de uma judia, ele teria participação na sinagoga, ele poderia entrar na sinagoga, mas ele ainda não havia sido circuncidado. Então, o apóstolo Paulo pega o jovem Timóteo, já não era mais uma criança, e circuncida ele. Para quê? Para que ele tivesse plena liberdade entre os judeus, para que os judeus não se levantassem contra ele ou lhe acusassem de alguma coisa.
A mesma coisa o apóstolo Paulo, quando há o concílio de Jerusalém, em que ele recebe a orientação do concílio de que ele leve aquelas orientações para os gentios, de que eles não comessem comida sufocada no sangue, nem mesmo comida oferecida a ídolos, tá? E que eles também se abstessem de imoralidades, né? Nós, inclusive, quando falamos disso, explicamos o que significava cada uma dessas questões, mas o fato ali, o ponto principal é que havia uma série de questões que eram importantes para o judeu dentro da sua cultura, que tem a ver com a sua identidade étnica, com a sua identidade como judeu. E que se os gentios não respeitassem aquilo, dificilmente esta igreja que está se organizando ali teria comunhão. Essa comunhão que nós estamos falando, chamando a atenção do gentio, da igreja gentílica com a igreja judaica, tá? Com a igreja de judeus, essa comunhão seria impossível se não houvesse essas concessões, se não houvesse essas concessões em nome da unidade. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui agora. É isso que ele é recomendado a fazer uma concessão em nome da unidade. Porque qual é a preocupação aqui da liderança, provavelmente Tiago aqui? Qual é a preocupação do que em relação a essas orientações que são dadas? Obviamente que a preocupação não era a salvação. Tanto Tiago quanto Paulo estão conscientes de que a salvação não é por meio das obras, nem da obediência da lei. A obediência da lei não leva ninguém à salvação. A salvação é pela fé, a salvação sempre foi pela fé. Desde o Antigo Testamento, Abacuque já falou, isso é repetido pelo Novo Testamento, que o justo, ele viverá pela fé. O justo tem a sua vida, a vida do justo, a vida no sentido de uma vida eterna, a vida na salvação, ela vem por meio da fé. Já no passado, quando lá o Abraão vai sacrificar Isaac, quando ele é ordenado a sacrificar Isaac, Abraão já demonstra sua fé em Deus, quando Isaac pergunta ao seu pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Qual é a resposta dele? Olha, Deus proverá. Ele sabe, ele tem fé que Deus proverá salvação. Nesse mesmo processo, o judeu que é minimamente instruído na lei, ele sabe que a salvação não vem por meio das obras, da obediência da lei. A salvação vem por meio da fé. E não há necessidade de a obediência da lei para se chegar à salvação. Para se chegar à salvação. Então essa não é a preocupação. Há uma infinidade de textos paulinos confirmando a sua crença na salvação apenas pela graça. No Concílio de Jerusalém, Tiago concorda que não há necessidade de que os gentios obedeçam às regras judaicas, a lei judaica, especialmente a questão da circuncisão, a guarda de dias, a guarda de festas, especialmente essas questões que estavam sendo impostas aos gentios. Não há necessidade de gentios guardarem essas coisas para chegarem à salvação. Tanto é que os judeus, tá, a liderança judaica, a liderança da igreja, reconhece que esses irmãos gentios, de fato, são cristãos. Eles receberam o mesmo Espírito, eles receberam o Espírito Santo, o mesmo penhor, o mesmo selo. Eles estão unidos pelo mesmo evento, o mesmo evento do selo do Espírito Santo. Então, não é essa a preocupação de Tiago ou da liderança judaica. Também não eram os ensinos do apóstolo Paulo. Tá? Como nós já frisamos no início da mensagem, aquela igreja recebe o apóstolo Paulo de forma calorosa. Eles reconhecem que o apóstolo Paulo está pregando o mesmo evangelho que eles pregam. Tanto é que eles glorificam a Deus porque muitos gentios estão se convertendo. E também se alegram porque as conversões que estão acontecendo em Jerusalém também estão acontecendo fora de Jerusalém. Então não é a pregação do apóstolo Paulo que Tiago está preocupado. Também não era a questão da lei moral. Tanto Tiago quanto Paulo sabem da importância da lei moral. Elas têm compreensão, e aqui a lei moral, quando nós falamos lei moral, nós estamos querendo nos referir ao decálogo, aos 10 mandamentos. Então, a lei moral tem a sua importância. A lei moral tem o seu valor e tem o seu lugar até os nossos dias. Esse é um padrão que Deus determinou para nós, que é o padrão daquilo que é aceitável a Deus, aquilo que é agradável a Deus. Tanto é que se nós fizermos um esforço de análise, é muito fácil você comparar o Decálogo com o Sermão do Monte de Jesus.
para cada uma das bem-aventuranças você encontra paralelos no Decálogo. Então Jesus reafirma toda essa questão do Decálogo, da importância dessa lei moral. Então, nesse sentido, a preocupação da Igreja Apostólica em Jerusalém, da liderança em Jerusalém, é uma preocupação de natureza cultural, é uma preocupação de natureza de unidade de um povo que ainda está muito ligado às suas raízes étnicas, os judeus, com um novo povo que está sendo misturado entre eles, que está sendo integrado entre eles, pessoas que têm diferentes culturas e diferentes formações, diferentes bagagens de história e costumes que são totalmente avessos ou diferentes dos costumes judaicos. Nesse sentido, o que a liderança orienta o apóstolo Paulo é dar uma demonstração de que o apóstolo Paulo não está contra essas coisas, ele entende o valor delas. Então, a preocupação é de natureza cultural. Por isso que há momentos na nossa relação da vida cristã que fazer concessões não é sinal de fraqueza, mas é um sinal de força. É um sinal de que nós não estamos presos nem mesmo à nossa liberdade. O apóstolo Paulo mesmo vai falar lá em Corinto, na carta aos Coríntios, e também em outros momentos, na carta de Romanos, ele também fala um pouco sobre isso, dessa relação do cristão mais forte com o cristão mais fraco. Aquele cristão que ainda não entendeu algumas coisas, algumas liberdades que ele tem, e que em nome da união, em nome do corpo, em nome dessa unidade do corpo, o cristão mais forte abre mão de certas liberdades, certos confortos, em prol daquele que ainda não entendeu, para que eles possam continuar caminhando juntos. Porque o cristão mais forte, aqui o mais forte no sentido daquele que já compreendeu um pouco mais a mensagem do Evangelho, aquele que já entendeu que algumas amarras não estão mais impostas sobre ele, esse cristão mais forte, esse cristão mais maduro, ele também não está preso à sua liberdade. Ele pode muito bem abrir mão desta liberdade, como nós vamos ver mais para frente que o apóstolo Paulo vai demonstrar isso na prática. E como ele demonstra isso na prática? Ele então, em nome dessa unidade, ele acata a orientação da igreja, da liderança, e ele faz então o voto do Nazireu. Esse voto do Nazireu é um voto até bastante conhecido no texto bíblico, tá? Ele tá listado lá em Números, capítulo 6, verso de 1 a 21, vai ser listado tudo o que era necessário fazer aqui, mas a grosso modo, o que era necessário fazer? Tá? Era um voto temporário e voluntário, tá? Ninguém era obrigado a fazer um voto de Nazireu ou nazireado, tá? Era algo espontâneo e ele era temporário, não era a vida inteira. Alguns podiam fazer um voto pela vida inteira, mas isso não era obrigatório, tá? Envolvia raspar a cabeça, envolvia abster-se de vinho, de fruto da uva, né? Tudo que vinha da uva, deixar também o cabelo crescer livremente após isso, após raspar a cabeça. E havia todo um ritual de purificação, de tempos em tempos ele precisava se purificar, e de tempos em tempos ele também precisaria oferecer alguns sacrifícios. E aqui é interessante, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, aquele que disse que a essa altura da história já passou pelos Colossenses, já ensinou aos Colossenses aquilo que ele vai refrisar nas suas cartas posteriores, que ele vai escrever da prisão. Ele ainda não escreveu a carta, mas o ensino, muito provavelmente, ele já deu aos Colossenses. O que ele vai dizer? Lá em Colossenses capítulo 2, verso 17, ele vai dizer, os quais, ele está falando dessas obrigações da lei, dessas tarefas da lei, ele vai dizer assim, os quais são sombras do que haveria de vir, mas a realidade é Cristo. Então, esse apóstolo Paulo que diz que essas coisas, especialmente todos os rituais de sacrifício, eram sombra daquilo que havia de vir, porque Cristo agora é a realidade, esse apóstolo Paulo, ele está oferecendo sacrifícios, ele vai oferecer sacrifícios. Paulo tem consciência de que esses sacrifícios nunca foram responsáveis pelo perdão de pecados. Ele nunca foi possível perdoar pecados por meio do sacrifício. A lei nunca disse que o pecado seria abonado por completo por conta do sacrifício. Tanto é que o sacrifício precisa ser repetido constantemente. Já está implícito dentro da estrutura dos sacrifícios de que esses sacrifícios eles apontam para um sacrifício derradeiro. Eles
são feitos na expectativa de que um dia se faria o sacrifício derradeiro. O autor de Hebreus, da carta aos Hebreus, no capítulo 4, deixa claro, ele está ali discutindo com hebreus, com judeus, né, a sua carta é escrita para hebreus, ele inclusive deixa claro lá no verso 4 do capítulo 10, ele vai dizer, olha, todo o sangue de bodes e de touros, eles não podem expiar pecados. Ainda que nós matássemos todos os bois do mundo, todos os bodes do mundo, nós não conseguiríamos expiar todo o pecado do mundo, porque já estava implícito dentro da compreensão da lei de que o sacrifício não é suficiente. Há necessidade de um sacrifício final, de um sacrifício derradeiro. E esses sacrifícios todos da lei, eles eram uma espécie de tipo, eles eram uma tipificação daquilo que Cristo faria na cruz anos depois, tempos depois. O apóstolo Paulo já tem consciência de que isso já foi realizado por Cristo na cruz e que não havia mais nenhum valor real naquele sacrifício, mas em prol da unidade, em prol do amor aos seus irmãos judeus que ainda não haviam compreendido aquilo. O apóstolo Paulo se submete, ele abre mão da sua liberdade, ele abre mão da sua liberdade, do seu conforto, ele faz um voto de Nazireu, ele além de fazer o voto, ele se purificar para participar desse voto, todo um processo de purificação. O mesmo apóstolo Paulo que nos ensina, por meio das suas cartas, que nós já fomos revestidos de Cristo, que nós já fomos lavados, santificados em Cristo Jesus, esse mesmo apóstolo Paulo vai participar de tudo isso. Por quê? Porque ele está comprometido com a relação com seus irmãos judeus. Ele deseja salvar os seus irmãos judeus. Ele está demonstrando compaixão pelos seus irmãos judeus. Preste atenção ao que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 9, dos versos 19 até o verso 23. Ele está falando exatamente disso aqui. Ele vai dizer, olha, pois, sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus, tornei-me judeu, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para o pecado, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. Faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar participante. O apóstolo Paulo está contextualizando a mensagem do Evangelho, a fim de que seus irmãos judeus pudessem encontrar a graça da salvação. O apóstolo Paulo está se fazendo de fraco para com fracos. Ele está se fazendo de sujeito à lei, ainda que ele não estivesse sujeito à lei. E entre aqueles que não tinham a lei do Senhor, ele viveu como se não tivesse a lei do Senhor, embora ele estivesse debaixo da lei de Cristo. Então perceba que o apóstolo Paulo segue dando exemplo a nós e à igreja também inicial ali, e consequentemente a nós, mas o apóstolo Paulo está seguindo o próprio exemplo de Cristo. O próprio exemplo de Cristo que, ao se tornar um de nós, ele assume a nossa natureza. Cristo abandona a sua liberdade de Senhor de toda a glória para se tornar homem como nós, para estar limitado pelo tempo, o Senhor do tempo, aquele que criou o tempo, aquele que disse para que todas as coisas viessem a existir, aquele que é a voz de Deus, né? O Logos, aquele que é por meio de quem todas as coisas vieram a existir, inclusive o tempo. O Senhor do tempo está adstrito ao tempo por amor a nós, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos encontrar salvação. O Criador se tornou criatura. O dono de todas as coisas se submeteu às regras que ele mesmo criou. Jesus Cristo, que era o Senhor do tempo, precisou esperar 33 anos para que a sua obra pudesse ser completa, para que a obra na cruz pudesse acontecer. O Senhor Jesus, que é dono da vida, submeteu-se à morte, experimentou a morte. Aquele que é dono de todo o poder permitiu-se ser amarrado, permitiu-se ser chicoteado, permitiu-se ser humilhado. O Senhor de todo o universo, o Criador de todas as coisas, o Rei soberano sobre todas as coisas, limitou-se por amor de nós. É isso que o apóstolo Paulo está exemplificando com a sua ação.
e está espelhando o que o próprio Cristo fez. A fim de que pudéssemos receber a natureza de Cristo, Cristo se fez como um de nós. Cristo demonstrou compaixão pelos pecadores ao assumir a nossa natureza e se submeter às consequências de um mundo caído. Experimentou no corpo o que era destinado a nós, pois se fez um de nós. Paulo então demonstra essa mesma compaixão pelos judeus, fazendo-se alguém agora limitado pela lei, submetido a processos e a rituais que já não tinham mais sentido, porque Cristo já havia cumprido tudo aquilo, já havia dado razão a tudo aquilo, mas para quê? Para que no meio disso tudo, algum judeu pudesse ser salvo, algum dos seus irmãos patrícios que ainda não havia entendido isso, pudesse ser salvo, e que por meio do desfazimento daquela fake news que haviam soltado sobre ele, talvez os judeus pudessem perceber que a mensagem que o apóstolo Paulo estava pregando estava calcada na palavra de Deus e na vontade de Deus, e pelo contrário, ao invés de o apóstolo Paulo estar afastando as pessoas de Deus, ele estava na verdade atraindo. O apóstolo Paulo não estava criando muros, ele estava sendo instrumento de Deus para derrubar muros. Muitas vezes nós precisamos entender, a partir desse exemplo do apóstolo Paulo, que muitas vezes Deus exige de nós que nós renunciemos à nossa posição de conforto, por amor àqueles que ainda não encontraram a Cristo. O apóstolo Paulo estava muito confortável, ele tinha consciência plena da graça, ele sabia que aquele voto de Nazireu não faria nenhum efeito diante de Deus para a sua vida, porque ele mesmo já havia experimentado a graça completa. Ele já havia experimentado a regeneração completa. Ele já tinha tido um encontro com o Salvador que faz a obra completa. Esse mesmo autor, esse mesmo Paulo, está consciente de que em um determinado momento da sua história, Jesus Cristo começou uma obra na sua vida e Jesus Cristo há de terminar essa obra na sua vida. Tanto é que ele passa essa mesma informação aos Filipenses, logo no começo da carta. Ele diz, olha, estou certo que aquele que iniciou a boa obra em vós há de terminar essa obra. Então, o apóstolo Paulo nos dá esse exemplo de que às vezes nós precisamos abrir mão da nossa posição de conforto por amor dos que ainda não encontraram Cristo. Você já parou para perceber que às vezes nós queremos só pregar o Evangelho para aqueles que são exatamente como nós? Nós nunca queremos sair da nossa zona de conforto para levar o Evangelho àqueles que precisam do Evangelho e que muitas vezes estão em círculos de convivência diferente dos nossos. Então, quando nós achamos que alguma pessoa é má, que ela é ruim, então ela não merece o Evangelho. Então eu não falo do Evangelho para ela. Ou então quando nós pensamos que essa pessoa é ignorante, também não falamos do Evangelho para ela. Quando nós consideramos uma pessoa indigna, não, essa pessoa não é indigna do Evangelho, então nós não falamos. No momento em que nós vivemos, em toda essa confusão política que nós vivemos, muitas vezes nós dizemos, se fulano é de esquerda, vai para o inferno. Se fulano é de direita, vai para o inferno. E muitas vezes nós não paramos para perceber que entre os opostos ao nosso pensamento, ou à nossa situação de conforto, a nossa zona de atuação normal, em pessoas que estão em situação oposta a nós, estão aqueles que Deus quer salvar. Então, meu querido, você vai precisar pregar para aquele que você acha que é mau, que você acha que é indigno, que você acha que não merece a salvação. Porque quem decide quem deve ser salvo ou não é eu e nem você. É o Espírito Santo, é Ele que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. A nós é dada a ordem para pregar, para anunciar, para ser testemunha. Nós não podemos escolher o público, nós temos que anunciar a todas as pessoas. O apóstolo Paulo vai falar em título lá que nós temos que anunciar a mensagem a todos os homens e orar e interceder para que haja salvação entre todos os homens. Então você pode estar aí xingando os políticos do momento, mas ao invés de xingar os políticos do momento, ore por eles e se tiver a oportunidade, anuncie a mensagem do Evangelho a eles. Você muitas vezes está achando que alguma pessoa é muito ruim, que ela não merece salvação, pois é muito provável que ela deva ser objeto da sua preocupação para a salvação. E Deus está trabalhando no seu coração isso. Então nós precisamos entender que nós não podemos criar barreiras. Nós muitas vezes criamos barreiras desnecessárias,
e dizemos que essas barreiras, às vezes, são para proteger o Evangelho. Então, por exemplo, hoje, na nossa sociedade, nós vivemos essa discussão permanente entre cristãos e todo esse movimento de gênero, esse movimento da ideologia de gênero e dessas questões das minorias LGBT e todas essas siglas que são aplicadas. Muitas vezes nós ignoramos essas pessoas e simplesmente achamos que elas estão perdidas, que elas não são alvo da salvação, que elas não podem ser objeto da salvação. E aí nós não nos envolvemos com nenhum tipo de trabalho com essas pessoas. Por quê? Porque nós dissemos que não, nós estamos protegendo o Evangelho. Nós não podemos deixar o Evangelho ser maculado com pessoas que têm um comportamento estranho, com pessoas que têm um comportamento indigno. Então nós precisamos proteger o Evangelho, mas na verdade essas barreiras servem apenas para proteger o nosso conforto, para não lidarmos com aquilo que é estranho a nós, com aquilo que muitas vezes nós não compreendemos, com aquilo que muitas vezes nós não temos a capacidade de entender como é que de fato essas coisas estão acontecendo. Mas independente de entendermos o que está acontecendo, o Evangelho deve ser anunciado a essas pessoas, o Evangelho deve ser comunicado a todas elas, e elas devem ser objeto das nossas orações e da nossa pregação. Por isso, o Evangelho ele é para todos. O Evangelho deve ser anunciado a todos. Cristo se fez como todos nós, a fim de apresentar o Evangelho a todos nós. Cristo podia ter dito, quer saber uma coisa? Eu vou me apresentar como Deus, quem quiser me ouvir, me ouve, e qualquer coisa se perde. Mas não, ele se faz um de nós, exatamente para que nós pudéssemos receber a salvação e encontrar a salvação. Cristo sai da sua zona de conforto, do seu ambiente seguro, e se torna um de nós para experimentar o que nós experimentamos, a fim de que nós pudéssemos ter paz com Deus. Acima da nossa zona de conforto está a nossa missão de anunciar o Evangelho. E Paulo mostra, por toda essa situação, que o Evangelho que transforma os nossos corações, o Evangelho que transforma a nossa percepção de mundo, o Evangelho que nos converte, esse Evangelho derruba barreiras, ele não levanta barreiras, ele derruba muros, ele não levanta muros. O apóstolo Paulo podia ter levantado mais um muro aqui, desnecessário, ele podia ter dito à liderança dos judeus, a liderança da igreja judaica ali, dizer, olha, não, eu não vou fazer voto, eu não vou me submeter a essas coisas que não tem mais sentido. Na verdade, eu vou bater de frente com eles, eu vou lá e vou expor a eles o quanto isso não faz sentido. De maneira, inclusive, às vezes até petulante, para até criar um tipo de debate desnecessário, um debate inútil. Tá? E aí o apóstolo Paulo, ao invés de fazer tudo isso, o que ele faz? Ele tem compaixão daqueles que ainda não entenderam a mensagem do Evangelho por completo e a mensagem das Escrituras. E ao invés de criar uma barreira, ele derruba uma barreira. E é interessante que essa barreira, que nós estamos chamando a atenção, vai se tornar até mais visível, tá? Porque na sequência, a partir do verso 27 até o verso 30, nós temos uma sequência de eventos que acontecem. O apóstolo Paulo, então, acata a orientação, ele vai e faz lá o voto nazireu, ele paga pelo processo de purificação e das ofertas e também todos os procedimentos necessários para que os outros quatro homens que haviam feito o voto, mas talvez não tivessem condições de dar continuidade a esse voto, pudessem completar o seu voto. O apóstolo Paulo vai lá, banca tudo isso, participa de tudo isso, faz ele mesmo o voto, muito provavelmente raspou a cabeça, passou por todo aquele processo ali de purificação, fez a purificação, absteve-se de vinho, absteve-se do fruto da uva, absteve-se de todo tipo de possibilidade de contaminação, tá? Coisas que em tese já não faziam mais sentido, tá? Mas ele se submete a tudo aquilo por amor aos seus irmãos compatriotas, aos seus patrícios, para que de repente eles pudessem, no meio de tudo isso, enxergar a luz, enxergar o Evangelho. E aí ele vai então ao templo, fazer todo o processo que deveria ser feito no templo, do sacrifício e da purificação, e chegando ao templo ele se depara com um grupo de judeus da Ásia. Muito provavelmente esse grupo de judeus, segundo os estudiosos do texto, é o grupo de judeus lá de Éfeso,
estavam lá em Éfeso e que criaram aquela confusão danada lá em Éfeso. Talvez tenha aqui participantes também daquele mesmo grupo que aparece em Tessalônica, que de Tessalônica segue o apóstolo Paulo até Bereia, tá? E expulsa o apóstolo Paulo de Tessalônica, expulsa o apóstolo Paulo de Bereia, cria uma confusão lá em Éfeso também, tá? Esse mesmo grupo de judeus, tá, que já sabiam o que o apóstolo Paulo estava fazendo ao longo de toda a Ásia Menor, de todo o Mediterrâneo ali, da região da Europa ali, eles então detectam o apóstolo Paulo lá no meio do processo de purificação, no meio das oferendas, e aí eles inflamam a turba ali, a população, as pessoas que estavam ali, fazendo acusações caluniosas contra o apóstolo Paulo, tá? E então criam um tumulto ali, o apóstolo Paulo é pego no meio daquele tumulto ali. Mas o interessante aqui é você imaginar o cenário, tá? Eles estão no templo. O templo judeu tem uma série de divisões, uma série de etapas, né? No projeto original de Deus, tá, existiam algumas divisões, mas essas divisões elas vão sendo alargadas e vão sendo criadas outras subdivisões. Dentro dessa estrutura, já criada por mãos humanas, havia o pátio dos gentios, o pátio onde todos aqueles que são gentios, que não são judeus, podiam ficar. Esse é o pátio mais externo, é o pátio mais fora, assim, né? Está fora, basicamente, está um pouco longe do templo, tá? Depois desse pátio, havia um pátio das mulheres judias, onde as mulheres judias podiam ficar e participar do culto. Mais para dentro, mais próximo do templo, mais próximo do Santo dos Santos, estava o pátio dos judeus, onde os homens judeus poderiam ficar e ali prestar o seu culto. Entre o pátio dos gentios e o pátio das mulheres judias, porque as mulheres gentias também ficavam lá no pátio dos gentios, entre o pátio dos gentios e o pátio das mulheres judias havia uma grande cerca, um grande muro, tá? Uma grande barreira, havia um muro lá. E nesse muro havia uma especificação, havia um escrito. Nesse escrito se dizia algo assim, tá? Aquele gentio que ultrapassar esse muro será o responsável pela sua morte. Isso inclusive já foi documentado, já se acharam trechos, pedaços, né, dessa placa, tá? Está exposta em alguns museus, em alguns museus ali do Oriente Médio, tá? Então, essa placa, né, estava escrita exatamente em letras grandes, estava escrita em grego, inclusive, para que os gentios, para que os gregos soubessem, que eles entendessem direitinho, tá? Escrito que quem ultrapassar esse muro, ou seja, o gentio que passar do pátio que ele podia participar para o pátio onde ele não podia participar, esse gentio seria levado à morte, ele seria o responsável pela morte. Isso era tão sério ali dentro do contexto judaico, que os romanos faziam vistas grossas a isso. Isso era tão sério para os judeus que se os judeus de fato matassem alguém por causa dessa transgressão, os romanos nem se intrometiam nisso porque pensavam, olha, se a gente se intrometer nisso vai dar mais trabalho, é melhor deixar eles resolverem o problema deles, é só alguém que vai morrer à toa mesmo, está avisado, ele sabe que não deveria passar ali, então para nós percebermos o quanto isso era sério. Então aquele grupo de judeus, eles se levantam e acusam o apóstolo Paulo de levar um gentio para a área onde ele não poderia estar, para a área onde ele não poderia ultrapassar, e acusam então o apóstolo Paulo de profanar o templo com isso. E aqui é interessante nós percebermos como Israel foi se perdendo ao longo da história. O Israel que foi criado lá atrás por Deus, chamado para ser luz para as nações, para ser uma sociedade sacerdotal, ser uma comunidade sacerdotal, sacerdotes do mundo, atraindo o mundo para Deus e fazendo o mundo se ligar com Deus, eles construíram uma barreira para que o mundo não pudesse se aproximar de Deus. E havia um muro, de fato, que separava os gentios de Deus, um muro construído por judeus, não construído por Deus. Nesse processo, nós percebemos que Israel, mais uma vez, abandonou a sua vocação missionária, deixou de ser luz para as nações e passou, então, a construir barreiras entre aqueles que precisavam de Deus, que precisavam conhecer o próprio Deus. Agora, olha como é interessante o que o apóstolo Paulo nos diz lá em Efésios, capítulo 2, verso 12 a 14. Ele está escrevendo para gentios. Gentios que, de certa forma,
já conhecem esse contexto que eu acabei de falar para vocês. Ele diz o seguinte: estáveis naquele tempo, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, separados pelo muro, viestes para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos o quê? Gentios e israelitas, de ambos os povos fez um só, derrubando a parede de separação. Em seu corpo desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ele destruído a inimizade. A inimizade entre quem? Entre judeus e gentios. É interessante nós percebemos o apóstolo Paulo chamando a atenção aqui nesse seu escrito para que esse muro que foi derrubado, o muro que estava ali em pé, o muro que estava sendo usado ali como uma espécie de separação, o Evangelho, Jesus Cristo, vem e derruba esse muro, porque não há mais distinção entre judeus e gregos. E o apóstolo Paulo, por amor aos seus irmãos judeus que ainda não haviam entendido, submete-se à lei por compaixão a eles, mas ainda assim eles não percebem que não havia necessidade de muros, porque Deus não é Deus de um povo só, de uma nação só. Deus é Deus do seu povo, que Ele está juntando para si. E nesse povo tem gente de todo mundo, gente de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças. É interessante perceber que o muro da inimizade, o muro da separação, ele foi derrubado pelo Evangelho, ele foi derrubado por Cristo Jesus. E aqui deixe-me encerrar fazendo algumas aplicações finais para essa nossa mensagem. Quais são os muros que estamos levantando? Que tipo de muro você está levantando na sua vida para que outras pessoas não conheçam a Deus por meio da sua vida? O quanto estamos dispostos a renunciar à nossa zona de conforto para que o Evangelho seja conhecido? O quanto estamos dispostos a nos fazer limitados, muitas vezes, para que outros que ainda não entenderam a mensagem por completo possam de fato entender a mensagem? E se nós cremos que o Evangelho é para todos, por que nós não pregamos para todos? Porque muitas vezes nós cerceamos, nós fazemos ali uma listinha de quem pode ser salvo e de quem não pode ser salvo. E se nós estamos dispostos a seguir o exemplo do apóstolo Paulo, o exemplo de Cristo, e nos envolver com aqueles que precisam do Evangelho, ou nós vamos continuar erguendo muros para proteger a nossa zona de conforto? Quero que você medite sobre essas questões a partir desse texto. O desejo do meu coração é que a partir desse texto, a partir dessas reflexões que nós tiramos desse texto, você possa de fato agora entender que a natureza do Evangelho é derrubar muros, é não fazer separação, é levar o Evangelho a todas as pessoas. E você, na condição de luz do mundo, na condição de sal do mundo, você cristão, você deve estar envolvido com todos na sociedade, de forma que todos possam conhecer o Evangelho através da sua vida. Isso não significa, obviamente, se amoldar ao mundo, mas pelo contrário, com a sua luz, demonstrar ao mundo onde eles precisam ser transformados. Com a luz de Cristo em você, demonstrar ao mundo onde eles precisam ser modificados, onde eles precisam ser convertidos. Espero que Deus toque no seu coração, aqueça o seu coração a partir dessa mensagem, e o desafio está posto para nós. Nós precisamos derrubar muros e não levantar muros. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Nós vamos fazer uma oração final e em seguida eu tenho um último aviso para dar para você. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos, Pai, porque muitas vezes nós estamos presos às nossas zonas de conforto. Muitas vezes nós queremos que as coisas sejam fáceis. Nós queremos evangelizar só aqueles que pensam como nós, que estão próximos de nós, ou então aqueles que nós achamos dignos de participar da mesa do Senhor. Mas o interessante é perceber, a partir inclusive das parábolas que o Senhor Jesus nos contou nos evangelhos, que na mesa, no banquete final, vai ter gente que ninguém esperava que estivesse lá. Vai ter os rejeitados, aqueles que estavam nos guetos e nos becos e nas vielas,
aqueles que nem sequer tinham roupa para participar dessa festa. Mas que nós possamos entender isso e abraçar a nossa vocação missional e anunciar o Evangelho a todos, destruindo barreiras e não erguendo novas barreiras. Que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja não inclusiva no sentido de que ela não tem padrões, mas inclusiva no sentido de que o Evangelho é anunciado para todos, que o Evangelho é anunciado para todos, e o Cristo que morreu por nós na cruz pode transformar o coração de todos eles. É nisso que cremos, Pai. É nisso que nós depositamos a nossa fé. Por isso nós desejamos anunciar o Evangelho a todos. Aquece o nosso coração nesse sentido. Ajuda-nos, Pai. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Então, um último recado para você. Dia 2 de agosto, o próximo domingo, nós retomaremos as nossas atividades presenciais no templo. Então, no dia 12 de agosto, no culto da noite, às 19 horas, no mesmo horário que você está assistindo essa mensagem aqui, nós transmitiremos o culto a partir do templo. Tá? Como os irmãos estão conscientes, estão acompanhando, nós estamos nessa fase de retomada das atividades e há algumas restrições. Então, fique atento, porque há limitações para participar. Nem todos poderão participar, porque as autoridades sanitárias nos colocaram algumas regras e, por bom senso, nós vamos acatar essas regras em prol da saúde dos irmãos. Então, haverá limitações. Por exemplo, pessoas do grupo de risco, todos aqueles grupos de risco já amplamente divulgados, não poderão participar. Tá? Idosos, crianças também não poderão participar. Tá? Nós vamos ter uma capacidade máxima dentro do templo, nós podemos receber apenas 30 pessoas dentro do templo, para evitar aglomerações, guardadas distâncias de 2 metros para cada um, isso tudo vai estar ajeitado dentro do templo lá devidamente. Mas nós queremos convidar você, que é membro da igreja e que não está enquadrado em nenhuma dessas limitações, que esteja lá conosco, utilizando máscara, né, com todos os protocolos de segurança, para poder participar. Nós vamos dar esse passo inicial da retomada das nossas atividades. Você que não vai estar conosco e não vai poder estar conosco, não se preocupe. Nós vamos transmitir o culto a partir do templo. Tá? Nós vamos transmitir não só a mensagem, mas também toda a programação do culto a partir do templo, e você vai poder acompanhar essa mensagem pelo mesmo link que você já está usando agora. Mas se você não se lembra, se de repente você apenas clicou na mensagem que lhe foi enviada pelo WhatsApp ou por alguma outra rede social, o endereço é www.ibupvh.com.br/ao-vivo, ibupvh.com.br/ao-vivo. De qualquer forma, fique atento às nossas redes sociais, Instagram /ibupvh, Facebook /ibupvh, porque lá nós colocaremos mais informações, mais orientações para que os irmãos possam participar do culto no templo, tá? Às 19 horas do próximo domingo, dia 2 de agosto, tá? Com a devida segurança, então fique atento às orientações. A nossa EBD permanece online, tá? As aulas permanecerão publicadas online, você pode acompanhar ela todo domingo de manhã, às 10 da manhã, às 10 horas da manhã, horário daqui, horário de Porto Velho. Tá? Você pode acompanhar pelo mesmo endereço, ibupvh.com.br/ao vivo. Tá? E os nossos cultos de oração, as nossas reuniões de oração também permanecerão por meio da nossa reunião virtual na plataforma Google Meet. Se você deseja participar das nossas orações, do nosso momento de oração, faça contato conosco para que nós possamos lhe enviar o link da sala do Google Meet para que você possa participar conosco desse momento, certo? Esses eram os avisos finais que eu tinha para dar aos irmãos. Espero que Deus lhe guarde ao longo dessa semana, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo também esteja com você e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Se Deus nos permitir, domingo que vem estaremos ao vivo a partir do templo da igreja. Fique na paz, meu irmão. Até mais.